Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um capítulo da série 6 Passos da Vida de Jesus. E tão importante quanto saber aonde estamos em relação aos nossos projetos ou os nossos objetivos é ver claramente aonde nós queremos chegar. Ou seja, não basta eu saber onde estou, preciso saber onde eu quero chegar. Essas e outras verdades assistindo o vídeo até o final. Fique conosco. Eu sou o pastor Henrique Nunes, muito bom estar com vocês mais um dia, mais uma semana, mais uma segunda-feira. E se você quer conhecer um pouco mais sobre a vida de Jesus, sobre os passos de Jesus, continue conosco assistindo a esse vídeo até o final, mas antes de você continuar, eu gostaria de pedir para você, caso você se identifique com a nossa mensagem, vai lá, se inscreve aí no nosso canal, fica conosco, sempre que tiver uma novidade, uma mensagem nova, você vai estar recebendo aí um comunicado. Lembrando a todos vocês que nós estamos presentes no YouTube, Igreja VNC Oficial, no Spotify, Igreja VNC Oficial e também no Castbox, Igreja VNC Oficial. Pois bem, queridos, para nós é uma satisfação poder falar da vida de Jesus, poder compartilhar com você esse tema, essa mensagem. A semana passada, nós iniciamos a primeira parte dessa mensagem e devido à importância desse tema, nós achamos por bem dividir em duas partes. E hoje, nós seguiremos com a segunda parte, falando acerca da missão cumprida de Jesus. Lembrando aos irmãos que a semana passada nós falamos que mais importante que viver uma vida com propósitos é realizar os propósitos da vida. Não basta apenas ter propósitos. Então nós estávamos falando sobre os obstáculos. Nós finalizamos a primeira parte falando sobre os obstáculos que podem ser superáveis e que, na maioria das vezes, nos impedem de alcançar objetivos tão importantes. E entre estes obstáculos, nós falamos sobre acerca das parcerias, que nós devemos estabelecer parcerias eficazes. Então, a falta de estabelecimento de parcerias eficazes é um obstáculo para que você alcance os teus propósitos, para que você alcance os teus objetivos. E se nós voltarmos um pouquinho para a vida de Jesus, nós vamos ver que Jesus, ele antes mesmo de iniciar o seu ministério, ele faz parcerias com 12 homens. Parcerias essas que iriam ajudá-lo a cumprir a sua missão. Então, o estabelecimento de parcerias eficazes é crucial para transformar uma vida guiada por propósitos em uma vida com propósitos realizados. Então, Jesus, ele era mestre nessa área e nós vimos isso no momento em que ele estabelece as parcerias com as pessoas que estariam com ele. E nós seremos capazes de acertar na lua, conforme nós vimos a semana passada, ou mirar na lua e errar menos à medida que nós estabelecermos parcerias, termos parceiro que nos ajude a realizar os nossos projetos. E falando acerca de parcerias, querido, nós não podemos deixar de fora também a vida de Salomão como exemplo para esse tema. Salomão, ele foi conhecido como o homem mais rico que já existiu, entre outras coisas, pelo fato de ele ter estabelecido algumas parcerias, a qual nós entendemos serem essenciais para que Salomão alcançasse aquilo que ele queria alcançar. A verdade é que Salomão não construiu o templo sozinho. Ou você pensa que Salomão, sem parceiros, ele iria construir o templo que foi considerado a maior grandeza que o mundo já viu? Foi necessário que Salomão fizesse parcerias para alcançar os seus objetivos. Então, querido,
os apóstolos, eles seguiram Jesus porque eles viram em Jesus algo mais. Talvez você esteja se perguntando, pastor, como que eu faço para poder estabelecer parcerias eficazes? Querido, as pessoas precisam ver em você aquilo que elas não vê nas demais pessoas. Você não precisa ser um super-homem, mas você precisa mostrar para as pessoas que estão do seu lado algo que elas não conseguem ver nas demais pessoas. E foi isso que os apóstolos eles viram em Jesus. Quando as pessoas olhavam para Salomão, eles viam em Salomão algo que ele não via nos demais reis. E isso fez com que Salomão estabelecesse parcerias com o mundo antigo das mais diversas regiões. Então é necessário que as pessoas vejam em você o que elas não vê nas demais pessoas. Maravilha? Seguindo aí os 7 obstáculos que nos impedem ou que impedem a maioria das pessoas de alcançar objetivos importantes, nós também podemos falar acerca da falta de recurso. A falta de recurso é o principal motivo que leva as pessoas a alegar ou justificar o próprio fracasso e a falta de cumprimento dos objetivos. A verdade é que uma pessoa, ela só faz bem um certo número de coisas. Uma pessoa só faz bem um certo número de coisas. Mas existem milhões de coisas que não fazemos bem ou que nós não conseguiremos fazer. Então, uma pessoa, ela só faz bem um certo número de coisas. Mas existem milhões de coisas que não fazemos bem ou que nem conseguiremos fazer. E aí você talvez se pergunte, por quê? Porque normalmente nós paramos na falta de recurso. E como que a falta de recurso, ela pode deixar de ser um obstáculo para a realização de projetos que talvez você entenda inalcançáveis? Vamos lá? Sem parcerias ineficazes, a falta de recurso realmente é um fato que traz obstáculos intransponíveis. E com as parcerias, este obstáculo se torna mais fácil de realizar. Por quê? Talvez você não tenha dinheiro, mas você tem um parceiro que tem dinheiro. Ou seja, você não precisa do dinheiro, você precisa de uma parceria, de um parceiro que tenha dinheiro. Agora mesmo, quando o Caio chegou, olha só, um testemunho fresquinho. Eu estava conversando com um parceiro de Curitiba e nós estamos passando aí pela pandemia, um momento muito difícil, e às vezes o dinheiro ele falta. Só que se você tem um parceiro que tem o dinheiro, cara, você não vai deixar de alcançar os teus objetivos, porque você pode não ter o dinheiro, mas se você tem o parceiro que tem, você vai concluir o projeto que você tem para realizar. E falando com esse parceiro lá em Curitiba, perguntei para ele se ele estava com alguma grana para investir, e ele falou assim, manda os processos aí que nós vamos ver. Então, querido, a falta de recurso não é obstáculo para aquela pessoa que tem parceiros, que tem uma parceria eficaz. Amém? Pastor, o senhor está dizendo que eu não preciso ter dinheiro, eu preciso ter parceiros que tenham dinheiro? Isso aí. Você não precisa ter dinheiro, porque se você tiver parceiros que tenha, você vai alcançar os teus propósitos e os teus objetivos. Seguindo, um outro obstáculo para que muitas vezes nos impede de alcançar os nossos objetivos é a incapacidade de se preparar para o fracasso. Ninguém alcança o sucesso, exceto Jesus, sem fracassar no meio do caminho. Jesus foi a única pessoa que cumpriu seus propósitos e não fracassou. E
Um dia desses, Jesus falando com os discípulos em João 16:33, que todos nós conhecemos essa palavra, ele diz o seguinte: olha, no mundo vocês terão aflições. Então eu entendo que essas aflições, elas são das mais variadas situações, dos mais variados níveis e os mais variados obstáculos. Vocês terão aflição. Essa foi a mensagem de Jesus. O que Jesus estava dizendo era o seguinte: olha, vocês têm uma missão, um propósito e um objetivo. Mas deixa eu falar algo aqui para vocês. Para vocês cumprir o propósito, vocês vão ter que enfrentar alguns obstáculos. Só que também ele disse: mas tenham ânimo. Então, aqueles que acabam obtendo o sucesso, eles aprendem a melhor maneira de lidar com o fracasso. Para você alcançar o propósito, para você alcançar o objetivo, querido, você vai fracassar uma vez, você vai errar 2 vezes, você vai errar 3 vezes. Ninguém alcança o objetivo, ninguém alcança o propósito sem errar. É necessário que os erros nos tragam entendimento e nos preparem para que nós possamos alcançar aquilo que queremos. Jesus, ele foi a única pessoa na história que nunca fracassou. No entanto, ele sabia que os seus parceiros, que os seus discípulos, eles poderiam fracassar. É por isso que ele liberou essa palavra de alerta. Olha, vocês terão aflição. Jesus estava dizendo o seguinte: ei, queridos, se preparem para o fracasso. No mundo vocês vão ter aflição. Não é sempre que vai dar certo. Vai ter momento que vai dar errado. E aí você pergunta: qual é o segredo para vencer? Querido, o segredo para vencer o fracasso é não perder o ânimo. Jesus, ele disse o seguinte: vocês podem fracassar, mas não percam o ânimo. Tenham ânimo. Então, você pode errar uma vez, você pode errar 2 vezes. O que eu não posso, pastor? É desanimar. Você tem que continuar perseguindo o teu propósito, perseguindo aquilo que o Senhor, ele tem como propósito para a tua vida. Então, deixa eu te liberar uma palavra em cima dessa mensagem. Deixe que os fracassos te ajudem a determinar eventuais correções no meio do caminho. Ou seja, os fracassos, eles vão nos ajudar a corrigir algumas coisas que derem errada no meio do caminho. Ou seja, querido, é os fracassos que te ensinam ou que te ajudam a alcançar o propósito que você tem como objetivo. Amém? Então, os fracassos, eles são apenas sinais de alertas. Aquela luzinha vermelha. Sinais de alerta ao longo da estrada para você poder alcançar o sucesso. Então, deixa eu te falar algo aqui para você poder sair dessa mensagem animado. Você que talvez fracassou uma vez, errou na escolha da faculdade, errou na escolha do projeto, o projeto não saiu como você queria, o projeto não foi na velocidade que você queria que ele fosse, o ministério não andou como você queria que ele andasse, as coisas não saíram como você queria que eles saíssem. Ei, querido, os fracassos são sinais de alerta para que você possa alcançar o sucesso. Fica tranquilo, não desanima, prossiga em busca da realização do teu projeto. Amém? Glória a Deus. Existe um outro termo que é bem usado pelos escritores, que eles chamam de cavalos com 3 pernas. Talvez você esteja aí se perguntando: que termo é esse que eu nunca ouvi? A primeira coisa para que nós possamos alcançar um objetivo, um propósito, uma das coisas que você precisa fazer é retirar os cavalos de 3 pernas. Tá bom?
Por quê, querido? É difícil olhar para um campo repleto de cavalos e adivinhar qual daqueles cavalos ele vai vencer a corrida. Não sei se você já esteve em uma corrida de cavalo. Não sei se você já participou de uma corrida de cavalo. Mas quando você observa aquele número imenso de cavalos, você até aposta em um. Mas é difícil nós sabermos qual daqueles cavalos vai chegar primeiro, vai alcançar a vitória. Da mesma maneira, ou da mesma forma, quando nós começamos a enfrentar um desafio, é difícil dizer quais serão os projetos que serão bem-sucedidos. Quando você está em um grupo de estudo de projetos numa faculdade, a qual você vai apresentar aqueles projetos, é muito difícil você dizer qual daqueles projetos vai ser bem-sucedido, porque todos são belíssimos. E ocasionalmente, nós nos deparamos com obstáculos que não podem ser superados a despeito dos recursos que obtemos para enfrentá-los. Então, um certo mentor, um certo sábio, ele chamava esses projetos de cavalos de 3 pernas. E aí eu vou explicar o porquê que ele os chamava de cavalos de 3 pernas. Por mais alto, mais forte, mais bonito que seja, se o cavalo ele tiver apenas 3 pernas saudáveis, ele jamais poderá vencer uma corrida. Eu vou repetir de novo. Por mais bonito que seja, por mais saudável que seja, por mais alto que o cavalo seja, se ele tiver apenas 3 pernas saudáveis, ele jamais vai vencer uma corrida. No entanto, as pessoas investem muito dinheiro, tanto com a sua expertise, na tentativa desesperada, ou seja, no objetivo de manter um cavalo de 3 pernas na corrida. Eu vou traduzir tudo isso para você. Querido, não adianta achar que um projeto deficiente ele vai alcançar o sucesso. Ele pode ser bonito, pode ser grandioso, pode ser belo, ele pode ser magistral, mas se ele não tiver condições, se ele tiver manco, se ele tiver problemas, ele não vai alcançar o sucesso que você gostaria que ele alcançasse. Assim como um cavalo de apenas 3 pernas. O cavalo pode ser bonito, pode ser caro, pode ser grande, pode ser alto, mas se ele só tem 3 pernas saudáveis, ele jamais vai ganhar uma corrida. Assim são os nossos projetos. Ou seja, o projeto ele não pode ter defeito, ele não pode ser manco. Ele precisa ter equidade, ou seja, ele precisa, as suas partes, elas precisam ter nexo. O projeto tem que ter nexo. Não dá para você investir em um projeto manco, em um projeto doente, em um projeto que já começa com deficiência. Esse projeto, ele não vai ser um projeto vencedor. Amém? Então, retire os cavalos de 3 pernas, tá? E invista em um projeto perfeito, em um projeto que você entenda que vai alcançar o sucesso. Um outro obstáculo que nos impede de alcançar objetivos, de alcançar a missão, é a falta de paixão duradoura. O que é isso? Queridos, são raros os que nascem com uma paixão necessária para prosseguir e conquistar o sucesso daquilo que ele deseja. A boa notícia é que qualquer um de nós podemos adquirir a paixão necessária. E de que maneira? Basta descobrir onde obtê-la. O grande problema que nós enfrentamos e que nós vemos é que muitas vezes as pessoas elas entram num projeto,
mas elas não ingressam naquele projeto ou naquela missão com a paixão necessária para levá-lo até o final. E algo que Jesus tinha, querido, Jesus ele era apaixonado, primeiro, por quem ele era apaixonado pela sua missão e ele era apaixonado pelo Deus que entregou a sua missão. Ou seja, é necessário que quando nós entremos em um projeto, nós entremos com muita paixão. Por quê? Você só vai chegar ao final daquele projeto concluído se você tiver paixão, se você estiver amando aquilo que você está fazendo, aquilo que você está projetando. Não dá para você concluir projeto se você não alimentar aquele projeto. Alimentar com paixão. Às vezes você, por exemplo, um casamento, não dá para concluir, para ter sucesso no casamento, se você não tiver paixão por estar casado, né? Porque às vezes você quer uma esposa, mas você não se comporta como um homem casado. Você quer ter uma esposa, mas você quer continuar vivendo como garoto solteiro. Por quê? Falta paixão por aquele estado que você acabou de ingressar. Eu preciso estar apaixonado em ser casado. Eu preciso alimentar esse estado a qual agora eu estou. Que estado é esse? O estado do casamento. E quando eu deixo de alimentar isso, o que acontece? O cumprimento, a satisfação da missão, ela se torna mais difícil. Você pode até concluí-la, mas esse cumprimento vai ficar mais difícil. Então, querido, ir até a Lua e voltar sem paixão é muito difícil. Tá ok? Então, não adianta, sem paixão, nós ficamos desprovidos de combustível. Então, o amor, a paixão por aquilo que você está desenvolvendo é o combustível necessário para que você prossiga e alcance o objetivo final. Então, o que Jesus ele tinha era isso, era um combustível. Ele amava tanto o que ele fazia, ele sabia por que fazia, e isso foi o combustível para levar a concluir aquilo que ele veio fazer na Terra. Então, não basta ter um projeto, você precisa amar esse projeto. Você precisa cuidar desse projeto, regar esse projeto, ok? E eu quero contar aqui algo, uma experiência pessoal. Quando eu conheci o carpinteiro Jesus, né? A minha vida ela foi transformada. Quando eu conheci ele de verdade, a minha vida ela foi transformada. Isso 2003 para 2004, nós tivemos um encontro com Jesus, eu e a minha esposa, a minha família, e nós tivemos a nossa vida transformada. Nós tivemos os nossos sonhos transformados. E em 2010 eu precisava contratar advogados para poder assinar os nossos processos. E em 2010, uma mulher por nome Maria do Carmo, essa mulher eu não esqueço jamais, porque foi a partir dela que eu alcancei um propósito da minha vida. Ela chegou um dia, já às 5 horas da noite no escritório, ainda que eu não fosse advogado, mas ela já me chamava de doutora. Ela falava: doutor Henrique, vai nessa faculdade que eles estão fazendo o curso de Direito e o senhor não paga nada. E eu falei: Maria do Carmo, você está louca? Aonde existe uma faculdade que você faz o curso e não paga nada? Eu vou lá amanhã. E ela olhou para mim e disse: não, o senhor vai lá hoje. Vai lá agora. E eu saí do escritório, fui até a faculdade naquele mesmo dia, e quando eu cheguei em casa, eu estava matriculado no curso de Direito que iniciava no outro dia, às 8 horas da manhã. E a partir daquele momento, eu comecei a mudar o rumo da nossa história, o rumo da minha história. Então eu não queria apenas ter processos, eu queria assinar os meus processos, eu queria ter a minha própria OAB. E em 2016 nós encerramos o curso,
Eu me formei em bacharel, 2017 nós fizemos a prova da OAB, passamos na primeira e na segunda fase e, para a glória do Senhor, hoje nós conduzimos os nossos próprios processos. Talvez você pergunte, pastor, mas o senhor não teve obstáculos, querido? O que nós mais tivemos foi obstáculos. Só que nós tínhamos algo muito maior que os obstáculos para enfrentar. Nós tínhamos paixão, nós tínhamos amor por aquilo que nós estávamos buscando. Ou seja, eu estava apaixonado por aquilo que eu estava fazendo, por aquilo que eu estava buscando como propósito. Então é necessário que você ame aquilo que você está fazendo. Se você não amar, se você não tiver paixão, querido, paixão duradoura, porque é fácil você iniciar projeto. Só que a falta de amor por aquilo é o que faz você desistir daquele projeto. A falta de amor, a falta de paixão, vai fazendo com que pessoas elas vão desistindo dos sonhos, desistindo dos projetos, desistindo daquilo que Deus tem preparado. E às vezes nós chegamos até a culpar Deus, mas eu comecei e Deus... Não, cara, não foi Deus que não permitiu que você concluísse. Foi você que deixou de amar aquilo que você estava fazendo. E aí talvez você pergunte, e como que eu adquiro essa paixão, esse amor por alguma coisa? Tem duas formas, tá? A primeira é ser acometido por uma paixão. Por quê? Porque nós somos acometidos por uma paixão da mesma maneira que uma floresta ela pega fogo. Não sei se você já percebeu como que uma floresta ela pega fogo. Tudo começa com uma centelha e essa centelha ela se transforma em uma pequena chama e esta chama se torna um vasto incêndio. Ei, querido, a paixão, o fogo na floresta, ele não começou pelo incêndio, ele começou por uma faísca. A faísca virou uma chama e da chama virou um incêndio. Deixa eu te falar uma coisa. A paixão, ela já não nasce avassaladora. Ou seja, talvez aquilo que você está começando, talvez o teu projeto e a tua missão, ela já não nasce com aquele desejo, com aquela paixão. Ela nasce com uma faísca. De uma faísca, ela passa para uma chama. De uma chama, ela se torna um fogaréu. E quando você percebe, você está tão envolvido com aquilo que você não consegue abandonar mais. Talvez você nem imaginaria que você iria adentrar por aquele campo, né? Talvez fosse algo que você nem tivesse imaginando. Só que aconteceu uma pequena coisa e aí você começou a desenvolver aquilo. Daquela pequena coisa nasceu uma chama. Opa, você já começou. O que é a chama? É você começar a pegar gosto. É você observar e dizer, não, eu acho que o caminho é por aqui. E você começar a parar coisas que você fazia e começar a se dedicar a essa coisa que você está fazendo agora. Daquela chama, quando você menos percebe, já nasce um fogaréu, você já está mantendo a tua família, mantendo a tua casa, você já está começando a ter recursos daquilo e você começa a amar aquilo, você se aperfeiçoa naquilo, você faz curso e quando você percebe, a paixão aí que surgiu. Ou seja, aquele projeto, ele não nasceu dentro de você apaixonado, mas de uma pequena chama, de uma pequena faísca, se tornou em uma paixão. Você está entendendo? Eu, por exemplo, jamais imaginaria que um dia eu seria advogado. Só que aí eu comecei a trabalhar com processo, comecei a manter a minha casa com processo, ou seja, eu fui gostando do negócio e aí chegou um momento que eu falei, não, é por aqui que eu vou. É por esse caminho que eu vou seguir. E hoje eu sou apaixonado por aquilo que eu faço. Essa é a primeira maneira. Ou seja, a paixão nasce aos poucos, de uma pequena faísca. A segunda maneira, para que você
se apaixone pelos teus projetos, pelos propósitos, é adquirir a paixão por aquilo que nós chamamos de desenvolvimento de uma paixão. No desenvolvimento de uma paixão, nós precisamos assumir o controle em vez de sermos dominados por ela. Então, como é que se desenvolve uma paixão por alguma coisa ou por um projeto? Eu vou falar de forma bem rápida, de forma bem simples para a gente poder entender. Várias pessoas dizem que não conseguem ter paixão pelo seu trabalho. Ou seja, ela faz, mas não ama aquilo que faz. Ok? E a verdade é que a maioria das pessoas, a grande massa, ela faz e não ama aquilo que faz. Faz por necessidade, faz porque precisa, faz porque não tem outra coisa para fazer. Por exemplo, alguém pode dizer para você o seguinte: eu já não tenho mais paixão pelo meu casamento. Isso é comum nós ouvirmos. Eu já não tenho mais paixão pelo meu casamento. No entanto, considerando as circunstâncias, se aquela pessoa separa-se do seu cônjuge, 2 meses, 3 meses, 1 ano, seja lá quanto tempo for, você vai encontrar com aquela mesma pessoa, Caio, e ela vai dizer o seguinte para você: cara, eu estou apaixonado. Ou seja, a paixão estava ali. O que precisava ser feito? Desenvolver a paixão. Porque você não perde o sentimento, o amor, você não perde. Tá entendendo? O que faz são situações externas que vão tirando de nós esse sentimento, que vão nos afastando dessa situação, ao ponto de você achar que você não ama mais, que você não é mais apaixonado por quem você era apaixonado há 1 ano atrás, e aí de repente você diz: o meu casamento já não tem mais paixão. Então, como tratar isso? O problema, querido, é que essas pessoas, elas pensam que paixão é produto de circunstância. Ei, deixa eu te falar uma coisa para você. A paixão, amor, não é produto de circunstância. Você não está apaixonado por conta dos acontecimentos. Ou você também não desapaixona por conta dos acontecimentos. Não são a circunstância, não são os acontecimentos que me levam a estar apaixonado. Nós temos uma outra definição para a paixão, que não essa. Então, a paixão, ela não é um sentimento. Tem muita gente que define paixão como um sentimento. E paixão não é um sentimento, paixão é uma escolha. Ok? Paixão é uma escolha. Primeiro, ela começa com uma visão. E uma visão clara. Ela começa com uma visão clara. E precisa de onde você se encontra e determina o momento e onde você quer chegar. Então, a paixão não é definida como um sentimento, e sim como uma escolha. Então, retomando o exemplo do casamento, nós definimos paixão como uma visão clara e precisa da onde nós estamos e da onde nós queremos chegar. Então, quando eu entro num casamento, casamento é um estado, viu, querido? Então, quando eu estou no estado matrimonial, eu entro nesse estado, eu primeiro preciso ter uma visão clara do momento que eu estou, ou seja, agora eu estou casado. Dentro desse casamento, aonde eu quero estar daqui a 5 anos? Como que eu quero estar quando falamos de casamento? Então, você vai se programar. Daqui a 5 anos, a minha visão é: eu quero ter um filho, eu quero ter 2 filhos, eu quero ter 3 filhos, eu quero que o meu filho esteja assim. Ou seja, você define, você escolhe o momento em que você está e define a situação que você deseja daqui a 1 ano, daqui a 2 anos ou daqui a 3 anos. Ou seja, você precisa entender aonde você quer chegar.
com o casamento. Tem gente que pensa que o casamento é só para ter relação sexual. Ou seja, ele não tem uma visão clara de onde que ele quer chegar. Ele se contenta, ele entende que o casamento é só para manter uma relação sexual ali, né? Uma vez por semana ou 2 vezes por semana. Então, outro ingrediente da paixão é a esperança. Você precisa ter essa esperança. Então, para a maioria das pessoas, esperança é sinônimo de vontade. E, na verdade, não é. Esperança não é sinônimo de desejo. Porém, nós podemos definir esperança como uma forma mais verdadeira. Nós podemos dizer que esperança é uma crença bem fundamentada e confiante no cumprimento de uma promessa ou de um compromisso dentro de um determinado período. Então eu vou trazer isso para Jesus. Jesus, ele tinha, quando nós falamos de esperança, ele tinha uma crença bem fundamentada e bem determinada que em um determinado período de tempo ele precisaria cumprir aquele propósito. Ele precisaria cumprir aquilo que o Pai já havia determinado para ele. Ou seja, era algo que fugia da sua vontade. A palavra diz que em um determinado momento, Jesus ele chega até eu dizer o seguinte: olha, Pai, eu até sei da minha missão. Eu até sei do que eu preciso cumprir. Eu até sei do que tem determinado para mim. Mas se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, que não seja feita a minha vontade, que não seja feito os meus desejos, mas que sejam feitos a tua vontade. Ou seja, querido, a esperança, ela não está relacionada com aquilo que quero e nem com aquilo que desejo. Não está relacionada com aquilo que eu desejo para mim. Não, nem sempre o que você deseja é o que Deus ele tem determinado para você. Então, a esperança está relacionada com aquilo que você tem como propósito, que você tem como projeto. Ok? Você está entendendo? Amém? Então, a verdadeira esperança, no entanto, ela tem fundamento sólido e claro como uma rocha, que permanece firme até que o objetivo seja alcançado. Isso é esperança. Então, a minha esperança, ela tem que permanecer firme, basilada, de que maneira? Até que o propósito ele seja alcançado. Até que o objetivo seja alcançado. Então, o processo em direção às metas, em direção ao cumprimento dos propósitos, elas sempre são definidas, basiladas na esperança. Ou seja, hoje eu tenho um obstáculo, mas a minha esperança é que esse obstáculo não vai me parar, que de maneira que eu concluo o propósito que Deus ele tem para mim. Ou seja, a minha esperança é que mesmo passando por obstáculos, eu vou concluir o projeto. Amém, querido? Ficou bem claro aí para você? Para nós podermos finalizar, um outro obstáculo que nos param, que faz com que nós não alcancemos aquilo que temos como propósito e como projeto, é a falta de diligência. Amém? Então, a maioria das pessoas, ela acha que diligência consiste apenas em trabalhar com afinco, né? Em trabalhar ali de maneira assídua. E às vezes nós estamos em um emprego, por exemplo, essa diligência para muitos seria fazer hora extra. Então ela terminou o seu turno de 8 horas, mas o chefe pediu para que ela fizesse hora extra. Trabalhar no final de semana, por exemplo, seria uma diligência. E para alguns significa
empenhar-se de maneira integral a um projeto. Então, às vezes você fala, não, eu tenho que trabalhar nesse projeto de maneira integral, eu tenho que estar envolvido nele 24 horas por dia, porque você entende que diligência é isso. E na verdade, querido, nada disso reflete a verdadeira diligência, tá? Nem eu me envolver 100% num projeto esquecendo as demais coisas, e nem também achando que fazendo hora extra no emprego ou trabalhando final de semana, eu estou agindo com diligência. Então, o que é a verdadeira diligência? A verdadeira diligência, ela consiste e ela é tão rara que o homem mais rico que já existiu, falando novamente de Salomão, o homem mais rico e o homem mais sábio que já existiu, ele entende que a real diligência ela é muito rara. E ele diz o seguinte, quando ele escreve Provérbios 22, versículo 29. Aí ele diz o seguinte, você já observou um homem habilidoso em seu trabalhar? Será promovido ao serviço real. Provérbios 22, 29. O que Salomão estava dizendo aqui, querido? Ele estava dizendo que, na verdade, a grande maioria das pessoas, elas não são diligentes. Nós, na grande maioria, não somos diligentes. A falta de diligência, ela é rara. Não é em todos os lugares ou em todas as pessoas que nós encontramos. Por quê? Porque ela vai contra a natureza humana. A nossa natureza humana, ela vai contra a diligência. Então, a preguiça e a busca de gratificações instantâneas, de resultados imediatos. Hoje nós vivemos no século XXI a geração do fast food, resultados imediatos. Vivemos a época em tudo é muito rápido. E tudo isso é parte da nossa natureza. Nós queremos tudo de forma muito mais rápida. Hoje, num clique você sai do Brasil e vai para a Europa. Num clique você está aqui e está falando com a pessoa no Japão. Então está tudo muito rápido, tudo muito imediato. E isso é tendência, é a nossa tendência. Ou seja, a nossa tendência é querer o máximo que puder com o mínimo de esforço. Então a tendência nossa é alcançar o máximo que pudermos com o mínimo de esforço. E isso não é diligência. Isso é falta de diligência. Então, com base na sabedoria de Salomão, nós definiríamos a verdadeira diligência como uma habilidade que pode ser aprendida. Nós não nascemos com ela. Que começa com uma visão clara, que por sua vez cria um esforço inteligente. Ou seja, a verdadeira diligência, ela pode ser progressiva, ela pode ser desenvolvida. À medida que você vai tendo uma visão clara do teu projeto, do teu propósito, você começa a se dedicar em busca do cumprimento daquele propósito, em busca do cumprimento daquele projeto. E isso acontece à medida que você tem uma visão clara daquilo que você quer alcançar ou precisa alcançar. Ou seja, a diligência, ela cria um esforço. Então, diligência é você se esforçar com sabedoria para alcançar os propósitos a qual você tem determinado. Lembrando que esse esforço ele é duradouro. Quando eu comecei a estudar para a prova da UAB, querido, tendo em vista o seu grau de dificuldade, eu parei de ir para o escritório durante 30 dias e eu começava a estudar das 9 da manhã e eu parava às vezes 3 da manhã, 10 da noite, meia-noite, ou seja, eu me esforçava para alcançar aquilo que eu queria alcançar. Então, diligência é isso. Diligência é um esforço inteligente, duradouro, bem planejado e realizado de maneira oportuna, eficiente e eficaz, para que você possa alcançar os teus objetivos. E quando nós olhamos para a pessoa de Jesus,
Querido, não tem ninguém que foi mais diligente e inteligente do que Jesus. Então, Jesus ele caminhou sobre a terra, não se espantou, não parou nas dificuldades alheias. Ou seja, Jesus ele caminhava diligentemente em busca de cumprir os seus propósitos, em busca de cumprir a sua missão. Então, querido, tente ser inteligente, focado, diligente em cada um dos seus projetos. Eu não estou dizendo que você tem que trabalhar 100%, não. Eu falei isso no começo. Diligência não é isso. É você aplicar com sabedoria, com inteligência e ter uma visão clara daquilo que você quer. Ou seja, a diligência pode gerar resultados extraordinários em todas as áreas da nossa vida. Glória a Deus! Então, Jesus, ele disse aos seus seguidores que eles tinham tanta propensão a adiar e a se concentrar no futuro que deixavam passar a realidade daquele momento, a realidade do presente. E em 2000 anos, a natureza humana ela não mudou. A diligência começa quando acordamos, prestamos atenção naquilo que está acontecendo ao nosso redor. Para finalizar, é importante saber aonde estamos sem perder de vista aonde nós queremos chegar. Amém, queridos? Um beijo no coração. Chegamos ao final da nossa série. Foi um tempo muito lindo, muito importante estarmos juntos e nós estaremos preparando nos próximos dias, nas próximas semanas, um novo tema para nós caminharmos juntamente aí com os irmãos. Um beijo no coração, fiquem com Deus, se inscreve aí no nosso canal, Igreja VNC Oficial no YouTube, nos acompanha, recebe aí todas as mensagens que nós temos ministrado, não só aqui, mas também na nossa igreja, Igreja VNC. Fique com Deus e até o próximo encontro.